todos. Vamos dar reunião aqui, então, do veto do Executivo Municipal, a proposição de Lei 032/2020, que dispõe sobre a garantia da execução de contrato na modalidade segurado setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras, intensificando as exigências da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, do município, para estabelecer os limites mínimo de cobertura de garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências, referente ao projeto de lei 32/2020, de autoria do vereador Giovanni Máximo da Silva. Palavra, procuradora. Boa tarde. Dando início à nossa reunião para apreciar o veto apresentado pelo Poder Executivo à proposição de lei número 032/2020. Só relembrando que o projeto de lei, número 32/20, ele foi aprovado nessa Casa Legislativa e originou a proposição de lei também de número 032/2020, foi encaminhado ao Executivo, que entendeu por bem vetá-lo integralmente. As razões apresentadas pelo Poder Executivo foram, abre aspas, razões do veto. Em que pese o nobre intuito do vereador Giovanni Máximo Silva, autor do projeto, esta não reúne condições de ser convertida em lei, impondo-se seu veto integral conforme razões abaixo alinhadas. Prefacialmente, cumpre esclarecer que a proposição em análise, ao disciplinar acerca de garantia de execução contratual, fere o inciso 26 do artigo 22 da Constituição Federal, o qual prevê que normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios são de competência privativa da União. Inclusive, tivemos acesso ao parecer número 32/2020 da Procuradoria Jurídica dessa respeitável casa, a qual teve posicionamento neste mesmo sentido. Para elucidar a presente afirmação, ele transcreve o disposto no artigo 22 da Carta Magna, de 1988. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administração pública diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e município, obedecendo o disposto no artigo 27, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Coerente com essa linha de orientação, por se tratar de norma geral, o município não pode legislar sobre o assunto. Ressalte-se também que a Lei Federal número 8666/93 sequer obriga a administração pública a exigir garantias de quem se candidata à execução de obras ou prestação de serviço. Desta forma, o Poder Legislativo Municipal não possui proficiência para determinar a exigência de seguro garantia de maneira diversa da Lei Federal 866/93, tendo em vista que a instituição desta é de iniciativa privativa da União. Registra-se ainda que a presente proposição de lei é contrária ao interesse público, eis que o artigo 56, parágrafo 2º da Lei 866/93 expressamente define. Artigo 56. A critério da autoridade competente em cada caso, e desde que é prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compra. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Registra-se que a exigência de garantia de execução pelo prestador em obras e serviços de engenharia nos contratos com valores igual ou superior a R$200 mil acarretará aumento de custo para o contratado e, consequentemente, implicará o repasse desse custo para a administração pública, imbuído na proposta apresentada na licitação. É importante mencionar que as obras de pequeno vulto no município superam o valor acima, razão pela converter-se tal proposição contrária ao interesse público. A Lei Federal 8666 prevê 3 tipos de garantia: caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Nossa manifestação é no sentido de que a empresa vai incluir nos custos da obra licitada o valor despendido para prestar a garantia. Sendo assim, até mesmo obras mais simples licitadas pelo município terão este custo acrescido implicitamente nos custos indiretos da obra. Além disto, entendemos que a garantia é importante sim. No entanto, a exigência de garantia em praticamente todas as obras poderá diminuir o rol de eventuais interessados em participar das licitações, diminuindo a concorrência, o que também seria contrário ao interesse público. Outro motivo pelo qual entendemos que a proposição é contrária ao interesse público diz respeito à exigência prevista no artigo 3º de garantia de execução, equivalente a um mínimo de 10% do valor do contrato, uma vez que a Lei Federal 8666/93, num parágrafo 2º do artigo 56, limita a garantia de execução contratual a 5% do valor do contrato. Acaso a proposição seja sancionada com o texto proposto, nossos editais poderão ser impugnados e, acaso a impugnação não seja acatada com base em lei municipal, a questão poderá ser judicializada com provável chance de suspensão dos processos licitatórios e consequentes atrasos na realização de obras. Pelo exposto, apresento o presente veto integral à proposição de lei 032/2020, motivo pelo qual devolvo a apreciação da matéria por parte do Poder Legislativo nos termos do artigo 80, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Nova Serrana, certo de que os nobres vereadores, ao conhecer os motivos legais e constitucionais que levaram ao veto, reformularão seu posicionamento. Fecha aspas. Então, as razões do veto apresentada à proposição 032 foram no sentido de que eles entenderam que afronta o artigo 22 da Constituição Federal, tendo em vista que o artigo 22 prevê que a competência para legislar sobre regras gerais de licitação é competência da União. No entanto, isso já foi até apontado aqui no parecer do analista. Eu, particularmente, entendo que isso é norma específica, isso não é norma geral, não. No entanto, as razões que levam o Executivo a colocar o veto não é só essa questão constitucional, é o interesse público que ele entende que vai prejudicar a tramitação dos projetos, dos editais que já estão em andamento. E ele, no entendimento dele também, pode haver uma menor concorrência entre os interessados, tendo em vista que o artigo 56 da Lei 866, ele não exige
que a garantia, ele faculta. Então, quando vem uma lei municipal para passar a exigir, aí tem que ser cumprida, é obrigatório. Se fosse ao contrário, se a lei de licitação exigisse que deverá ser exigida a garantia, e vocês quiserem apresentar um projeto para tornar facultativo, aí é inconstitucional, aí está contrário. Mas é o inverso. A lei federal, ela dá a faculdade de se exigir. E a lei municipal, que foi proposta pelo vereador Pastor Giovanni, passará a ser obrigatório. No entanto, gente, o veto não foi só nesse ponto. Ele é contrário ao interesse público. E quais os pontos que o Executivo pode apresentar veto? Pela inconstitucionalidade ou porque ele vai contrário ao interesse público. Então, eu já apresentei, cabe agora aos senhores da comissão deliberar se mantém o veto pelas razões, todas as razões apresentadas ou não. Tá? Devolvo a palavra ao presidente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, doutora Marta, procuradora. Já igual o senhor já está falando aí, eu vou passar para o relator Sandro, Boa tarde a todos. Como a senhora aí explanou para nós as razões do veto, fere o inciso aí, né, 22 do artigo 22 da Constituição Federal. Outro ponto, a Lei Federal número 8.666, de 93, sequer obriga a administração pública a exigir garantias de quem se candidata à execução da obra ou prestação de serviço. Outro ponto, tendo em vista que a instituição dessa é de iniciativa privada da União, né? Registra-se também que a exigência de garantia de execução pelo prestador em obras e serviços de engenharia nos contratos com valores ou igual ou superior a 200 mil acarretará aí o aumento de custo para o contratado e, consequentemente, implicará o repasse desse custo para a administração pública, né, incluindo aí na proposta apresentada na licitação. Então, o próprio pastor aí, que é o autor do projeto, de acordo com ele aí, ele não se opôs ao veto, eu também sou favorável ao veto, integral, mesmo porque, pelo jeito, não é de interesse público. Vice-presidente Dóia. Eu também sou favorável. Então, também sou favorável ao veto. Então, aí, pode encerrar, né, doutora Marcia? Então, fica encerrado essa reunião do veto do Executivo Municipal à proposição da Lei 32/2020. Obrigado a todos.